E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo onde nós conversamos com membros da igreja, pioneiros, e vocês vão ter oportunidade hoje de ouvir o casal Kretlin. Falei certo? Perfeito. Kretlin. Esse sobrenome tem origem alemã, Suíço-alemão. suíço-alemã, muito bem. E o casal Kretlin vai poder falar para a gente sobre histórias dos seus antepassados, como eles entraram na igreja. E eles também serviram numa missão em Moçambique. Vocês presidiram uma missão lá? Moçambique, Angola e Suazilândia. Servimos Nossa, em 3 então, países. vamos ter a oportunidade de ouvir como foi um pouco da missão deles. E se você gostar desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e deixa aí comentários que depois nós vamos mostrar para o casal Kretlin os comentários de vocês a respeito do vídeo, tá bom, pessoal? Então, bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui nessa entrevista e gostaríamos de saber um pouco sobre quem vocês são, para começar a família de vocês, como seus pais entraram na igreja, porque vocês falaram que já nasceram dentro da igreja. Então, conta para a gente um pouco sobre a família que vocês vieram. Uhum. Bom, é um prazer estar com vocês e podermos compartilhar algumas experiências, especialmente falar sobre nossa conversão, a conversão dos nossos pais, né? Particularmente, eu sou o 7º filho, a raspa do tacho, né? É o último de 7 irmãos, todos membros da igreja. Meus pais conheceram a igreja em Bauru, em 1954. Quem batizou meus pais foram Elder Hibbert e Elder Braithwaite, que tiveram um papel importantíssimo. Nós temos uma gratidão eterna por eles. Ensinaram meus pais durante vários meses. E um fato interessante que meu pai, ele fumava muito, 2, 3 maços de cigarros por dia. E esse era um empecilho para ele se batizar. E ele conta que uma vez ele foi ao banheiro fumando e o maço de cigarro caiu dentro do vaso sanitário, né? E aquilo chateou muito ele e tal. E no dia seguinte aconteceu a mesma coisa. E 3 dias seguidos aconteceu a mesma coisa. E para ele aquilo foi um sinal muito claro que aquilo estava, quando caía, era no lugar correto, né? Para ir para o lixo mesmo. E depois dali ele nunca mais fumou. E receberam os missionários em casa. Depois de várias palestras, minha mãe deu a notícia: olha, nós decidimos nos batizar na igreja porque nós queremos que nossos filhos possam crescer dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Interessante que Elder Braithwaite, que já falecido, né, Elder Hibbert também, mas eu visitei há muitos anos atrás e ele mostrou isso no diário dele, né, escrito isso. A minha mãe dizendo que gostaria que os filhos... E na época eles só tinham 3 filhos, então nasceram mais 4 filhos depois e eu fui o último deles em 1961, em Bauru. Agora conta você. Bom, eu estou muito feliz de estar com vocês todos também. Eu sou de Campinas, diferente do Paulo, né? Mas nós nos conhecemos em Campinas. Depois ele pode contar a história de como ele foi parar de Bauru para Campinas. E meus pais se conheceram a igreja 10 anos depois dos pais dele, em 64. Eu tinha 8 meses de idade, né? Então eu era uma bebezinha. Então eu falo que eu nasci na igreja porque eu era uma bebê. E então eu não tenho contato dos missionários porque meus pais não mantiveram contato com os missionários, mas eles foram bem pioneiros em Campinas, da época que era só um ramo. Eu me lembro bem pequenininha, indo para
não era bem uma capela, eu acho. Eu tenho assim, cenas na minha memória que eu acho que era um ramo, que era uma casa, era um lugar que eu Qual não o nome sei dos seus bem. pais? Qual é? Minha mãe é Nilza Maria Quatel, é da família Quatel. Meu pai é Francisco Pereira Silva. Então, eu sou Adriana, sou conhecida como Adriana Quatel Silva, né? Depois de casada Cretli, né? Então, todo mundo me chamava de Adriana Quatel, todo mundo nos conhecia de Adriana Quatel. E cresci em Campinas, depois morei em Araçatuba, quando criança, que também lá era um distrito, também eram ramos. Meu pai trabalhava, foi conselheiro, acho que do ramo ou do distrito, não me lembro, naquela época. Então, era tudo muito pequeno. Me lembro, assim, muito do convívio com os missionários, com as sísteres, porque a gente vivenciava muito isso na igreja, sempre junto com os missionários e com as missionárias. E a gente cresceu desse jeito, muito próximo dos missionários e das sísteres, né? Meus pais, eles foram transferidos. Meu pai era professor de Senai durante 35 anos, né? E aí ele iniciou as operações do Senai lá em Bauru, depois voltou para Campinas, eles eram de Campinas, e eu basicamente fui criado em Campinas. Nasci em Bauru, mas fui criado em Campinas, saí de missão com 18 anos de idade, servi uma missão em Recife, e, inclusive nos conhecemos no seminário. Durante as classes do seminário, ela acabou me esperando, missão, aquela história toda aconteceu com a gente. Retornei de missão, fiz a missão Recife, retornei de missão e depois de um ano nos casamos. Então, estamos Legal. Desculpa te casados. interromper. Quem era o presidente na Missão Recife, irmão Cleber? Presidente Harry Eduardo Klein. Legal. Então, foi uma experiência ficamos de 80 a 82. Foi uma missão fantástica, porque foram milhares de batismos, né? E chamava Missão Recife, mas não necessariamente era Recife, né? Não, era de um pouco maior. Salvador a Manaus. Era a maior missão do mundo. Era uma missão muito grande, né? Então, os missionários de Manaus, eles ficavam mais próximos dos Estados Unidos do que da Casa da Missão, em Recife. Os missionários americanos ficavam mais próximos lá de Miami do que da Casa da Missão, né? E a experiência foi fantástica. Para mim, foi um divisor de águas maravilhoso, porque, primeiro, o meu presidente, o presidente Klein, uma lenda, né? Foram quase 20 mil batismos em 3 anos. E depois 6 estacas formadas em 3 anos, onde tinha 2 distritos fracos, um em Recife e um em Fortaleza. Então, o que aconteceu lá foi um milagre muito grande, foi a mão de Deus, e que, enfim, nós encontramos um cenário muito parecido quando chegamos lá em Moçambique, também em 2012, né? Então, nós temos um sentimento muito forte que o Senhor, ele, durante muitos anos, né, servindo na igreja e tudo mais, nos preparou para o momento de podermos estar com o povo africano e servir, e é algo impressionante. Eu estava numa conversa que eu tive com o irmão Bradford, eu disse para ele, olha, aquele sentimento que os missionários americanos têm pelo Brasil, aquela dedicação, aquele amor, e que eu nunca entendi direito, como é que eles podem, né? Às vezes, puxa,
Eles gostam tanto, né? Vivem num país desenvolvido e tal, mas amam tanto o Brasil, né? E hoje, eu e minha esposa, nós temos esse sentimento, né? Nós amamos tanto os países no qual nós servimos, as pessoas, algo, e queremos voltar sempre, né? Depois da nossa missão, eu já voltamos 5 vezes, eu 5, ela 4, eu fui uma a mais. E, inclusive, o ano passado, nós éramos para estar lá, para fazer um trabalho voluntário para uma ONG, porém, com toda a questão da pandemia, acabamos permanecendo em São Paulo. Mas acredito que o Senhor nos preparou esse tempo todo para justamente ligar as nossas vidas ao continente africano, especialmente Moçambique, né? Uau, estou super ansioso para ouvir sobre a missão de vocês, que é uma lenda. Eu já sei, já ouvi muito, mas eu quero ouvir de vocês. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem um pouco que você falou sobre sua missão, voltar e casar. Fala um pouco mais como é que foi a experiência aí de ter esse reencontro, decidirem casar e como é a família de vocês, os filhos, os netos. Então, a Adriana tem a versão dela, né? Eu tenho a minha. Mas nós, na verdade, começamos a namorar lá no seminário e depois tivemos a experiência de cantar no coro da dedicação do Templo de São Paulo, em novembro, outubro ou novembro, Elder Bradford, De 78. 78. Nós ensaiamos, né, o ano inteirinho e tivemos a oportunidade de cantar. Presidente Kimball, né, era o profeta na época, e foi uma experiência. Isso nos aproximou muito. Fui para a missão em 80, retornei, e algo que eu sempre escrevia para ela dizendo o seguinte, que aquela missão não era uma missão minha, né? Era uma missão para nós. Eu estava fazendo aquela missão logicamente, para o Salvador, mas para a nossa futura família, né? E esse foi o nosso objetivo. Retornamos, depois de um ano, nos casamos, e, coincidentemente, eu não conhecia a cidade de Bauru, só nasci lá, né? Eu trabalhava numa companhia de petróleo na época, mas fui convidado pelo Sistema Educacional da Igreja para trabalhar no Sistema Educacional da Igreja. Na época, o próprio presidente Klein, ele fazia parte, né? E o presidente Saul Messias de Oliveira, eles me convidaram, e eu aceitei, e eles me convidaram para ir para Bauru, né? Olha que coincidência. E fiquei lá, eu e minha esposa, ficamos quase 8 anos, 7 anos e 7 meses. E os nossos filhos... Nasceram lá. Todos nasceram lá, olha que coincidência, né? Eles então, sou a única campineira na família. É o Paulo e nossos filhos, nossos 4 filhos são bauruenses. E interessante que hoje nós temos 3 filhos, o terceiro filho, ele faleceu lá em Bauru, inclusive, ele era bem pequenininho, e temos 3 filhos, os 3 casados, e temos 6 netos, né? 6 netos, 3 filhos maravilhosos, noras, um genro, 2 noras, um genro, e 6 netos. Então, essa a situação da nossa família, né? Hoje. E estou esperando mais. Temos ainda um dos filhos que provavelmente vai ter mais filhos, então nós estamos aguardando aqui. Legal. O Saul Messias foi meu presidente de missão. Uau! Que interessante. O mundo é pequeno, né? Missão São Paulo Norte. Missão São e Paulo. é o estado inteiro. Uhum. A não ser a Baixada Paulista. Sim, sim.